Olá, amigos e amigos da Casa de Pititinga. Eu sou Isabel Guimarães e é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, mesmo que de forma virtual, mas que de extrema importância. E como nós precisamos agradecer pelo fato de termos alcançado um desenvolvimento tecnológico tal que possibilita que mesmo em tempo de isolamento social, sem podermos nos reunir presencialmente, estejamos seguindo com as atividades não só desta casa, mas de diversas outras casas que têm mantido suas atividades de palestras públicas e até cursos e grupos, graças à tecnologia. É o princípio inteligente do universo, nós seres humanos, criando, co-criadores do universo, conseguindo manter os nossos vínculos, manter a nossa comunicação e o nosso contato, apesar do contato físico estar restrito. Então, que possamos agradecer e que possamos continuar levando essas atividades adiante, porque neste momento elas são de fundamental importância para que possamos compreender o que está se passando, para que possamos ter palavras de reflexão, de consolo, para que possamos vivenciar da melhor forma possível a experiência desta prova coletiva, né? Essa prova planetária que se impõe a toda a sociedade e que do mundo inteiro e que nos convida a reflexões profundas. Então são momentos particularmente muito ricos, embora a tensão, embora o medo, embora todas as dificuldades que ele está nos trazendo, mas também é um momento de riqueza no sentido de nos apropriarmos do significado mais profundo disso, um significado e um olhar espiritual sobre os acontecimentos. É isso que nós precisamos fazer e precisamos continuar, mesmo virtualmente, dialogando e refletindo sobre todos os acontecimentos e os acontecimentos também particulares, os acontecimentos da vida individual, para que possamos sair deste processo melhores do que o que entramos, mais conscientes, mas despertos para a nossa condição de sermos espíritos imortais. E eu queria compartilhar com vocês uma prece para que a gente possa entrar numa conexão mais elevada, para podermos prosseguir com nossa atividade. Eu queria que vocês fechassem os olhos, que fizessem uma reflexão profunda em torno de como vocês podem se tornar melhores nesta encarnação. Que vocês se vinculem, coloquem na tela mental uma imagem de algo positivo, algo bom que aconteceu, que você possa sair da tensão, do medo, de qualquer tipo de aflição e se conecte com algo bom, com algo belo. Retome para si este sentimento. E nessa disposição, pedimos ao Mestre Jesus, pedimos aos amigos, mentores, trabalhadores encarnados e desencarnados da Casa de Pititinga, que neste momento emitam as melhores vibrações, vibrações para com sua família, vibrações para com sua rua, com seu bairro, com toda a sua cidade, seu país, enfim, com todo o planeta. Que possamos elevar os nossos pensamentos, nos conectando aos espíritos superiores, espíritos esses que estão trabalhando intensamente neste momento no planeta Terra, utilizando da nossa energia como matéria-prima para levar consolo, para levar esclarecimentos, para levar conhecimento, para que todos e todas possam sair mais elevados, mais evoluídos de toda essa experiência. Mestre querido, amigos, mentores, professores espirituais, nós te agradecemos e neste momento te pedimos o teu amparo para que o nosso trabalho reflita aquilo que os nossos anseios aguardam, que o nosso trabalho possa alcançar corações, mentes
trazendo paz, harmonia, serenidade e equilíbrio. Muito obrigada. Então, pessoal, feita a nossa prece, me foi pedido para a gente fazer umas reflexões sobre caracteres da perfeição. Esse é um trabalho, na verdade, complexo, porque falar de perfeição é falar de algo que nós desconhecemos. Como espíritos ainda envolvidos em tantas dificuldades, envolvidos nas nossas imperfeições ainda, na luta por galgar e subir um degrau na escala evolutiva, então é difícil falar sobre aquilo que ainda não alcançamos, sem cair no discurso vazio, no discurso que tem forma, mas não tem essência, ou num discurso que é muito belo de ouvir, mas muito distante da realidade. Então, o grande desafio é refletirmos sobre caracteres da perfeição, que é uma proposta trazida no capítulo do Evangelho, Sedes Perfeitos, o grande desafio é falar sobre isso numa perspectiva realista, numa perspectiva em que possamos nos espelharmos e numa perspectiva de que possamos colocar em prática isso. Então, esse é o grande desafio, essa é a proposta que eu faço hoje para vocês. Então, perfeição é algo que é indefinível, no sentido de o que é um espírito perfeito. É difícil definir, é como querer mais ou menos definir Deus. Não dá para definir Deus, nós não definimos Deus, não conceituamos Deus, nós conhecemos Deus através de suas obras, conhecemos Deus através de uma linguagem, de uma conexão que não é racional, que não é humana, mas que vem da nossa essência espiritual, quando nós conseguimos essa conexão. Então, falar de perfeição e ainda definir quais são os caracteres de perfeição é falar numa perspectiva limitada dentro do nosso espaço-tempo e dentro daquilo, claro, que trouxeram os espíritos para Kardec, daquilo que está no Livro dos Espíritos. É uma proposta, na verdade, não é exatamente uma definição, é mais um roteiro no sentido de, olhe, essas são as características que você precisa alcançar para alcançar a perfeição possível, vamos colocar assim. Porque eu acho que a cada encarnação existe uma proposta para que possamos alcançar a perfeição possível. Então, qual é a perfeição possível para mim nesta encarnação? O que é que eu consigo alcançar? Porque essa é uma proposta de melhora, é uma proposta a proposta é torne-se uma pessoa melhor, porque tem uma outra parte do Livro dos Espíritos em que Kardec diz, ou é do Evangelho segundo o Espiritismo, me fugiu agora, de um desses dois com certeza, tá, gente? Em que ele diz assim, se conhecerá o bom espírita pelo esforço que faz em melhorar-se. Esforço em melhorar-se. Então, alcançar a perfeição é alcançar o melhor que nós podemos ser nesta encarnação. E a cada encarnação nós vamos avançando mais e mais, à medida em que atualizamos em nós as leis de Deus. A partir desta atualização, nós vamos sim alcançando, pouco a pouco, esta tão sonhada perfeição, que eu diria que é a nossa plena capacidade de vivermos e transitarmos de acordo com as leis de Deus, que não estão escritas em lugar nenhum além da consciência humana. Então está em nós o código, como o código genético define o nosso corpo, as leis de Deus definem a nossa trajetória. Então é nela, nas leis de Deus, que nós transitamos, como tão bem disse o Espírito André Luiz. Estamos no amor divino como peixes no oceano. Podemos circular bastante, podemos ir para muitos lugares, mas não há como sair das leis de Deus. E então nós nos aperfeiçoamos a partir do momento em que conseguimos
atualizar em nós essas leis e colocá-las em prática em nossas vidas, de forma a vivermos de uma maneira coerente com a proposta que traz o Espiritismo, com a proposta que trouxe Jesus. Então, a proposta ética de Jesus são os caracteres da perfeição. Quer saber quais são os caracteres da perfeição? Vai lá e lê a vida de Jesus, os seus ensinamentos. Então, é um conjunto de práticas e de postura e de entendimento diante da vida que vai dizer se nós nos aproximamos mais ou menos, se conseguimos desenvolver essa ou aquela característica. Não é possível em uma única encarnação atualizarmos tudo isso de uma só vez. Nós vamos como os estudantes, que a cada ano vão acrescentando conhecimentos aos conhecimentos do ano anterior até concluírem os seus estudos. Quando? Ninguém sabe. É do menos infinito para o mais infinito. E assim vamos nós, nessa longa trajetória, nessa longa jornada como espíritos, a cada encarnação nos tornando melhores. Pode ter certeza. Por pior que você veja uma pessoa nesta encarnação, fazendo coisas que você fica chocada, estarrecida, esta pessoa ainda está na sua melhor versão. Já foi pior, pode ter certeza. A cada encarnação, as experiências vão nos aperfeiçoando. Então, é muito interessante porque esse mecanismo de aperfeiçoamento não vem de fora para dentro de nós. É um mecanismo no qual nós somos co-criadores de nós mesmos. Então, à medida em que nós vamos vivendo as experiências, vamos ajustando e reorganizando o nosso mundo interno de forma a até alcançarmos o dia em que seremos plenos, espíritos plenos do amor de Deus, espíritos plenos da sua capacidade de amar. Então, é para isso que nós precisamos nos aperfeiçoar, para isso que existe esse roteiro. Jesus deixou um código, deixou um roteiro de conduta, que muitos que se dizem cristãos não alcançam. Então, nós precisamos alcançar a coerência entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós dizemos seguir e as nossas atitudes. Essa é a questão número 1 em relação aos caracteres de perfeição. É você alcançar um estado tal em que você seja coerente com o seu discurso, na sua prática. Porque os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos para você viver teoricamente. A teoria é importante, é muito interessante, mas a proposta dele é toda a prática. Então, precisamos ir. Como é que você está se portando na vida, no mundo? Quais características da perfeição você já conseguiu, vivenciar? Quais as características que você já conseguiu desenvolver, expressar, e quais as que você ainda está longe, né? É assim mesmo. Nós vamos, a pouco, conseguindo conquistar este espaço, esse estado de aperfeiçoamento. Nós vivemos no estado de aperfeiçoamento. Esse é o processo de evolução. Nós encarnamos nesta perspectiva de vivermos experiências que nos tornarão melhores, cada vez melhores. Então, a essência mesmo da perfeição é a prática da lei de caridade, amor e justiça. Caridade, amor e justiça resumiriam toda a lei a qual os seres humanos, os espíritos encarnados, precisam se guiar para desenvolver os caracteres da perfeição. Então, aquele que busca a perfeição precisa exercitar-se, e bastante, porque veja, aquele que a alcança não se engrandece com este alcance, já não alcançou. Olha que coisa interessante, né? Então, neste movimento de busca por perfeição, alcançar a humildade é fundamental. Por isso que eu digo que é a perfeição para esta encarnação. Não há como colocar no horizonte
uma perfeição que extrapole esta encarnação, porque é uma experiência que ela não dá em passos largos. Você não vai conseguir cumprir todas as tarefas que você precisa cumprir, desenvolver todas as habilidades que você precisa desenvolver em apenas uma encarnação. São encarnações e mais encarnações. Então, quais são os caracteres propostos no Evangelho para definir a pessoa de bem? Vamos lá refletir sobre isso, mas vamos refletir teoricamente, entretanto, fazendo um exercício de olharmos a nossa própria vida. Então é assim, de que forma eu estou na minha vida, neste momento, exercendo esta prática proposta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Até que ponto eu consigo fazer isso? Não consigo, por que não consigo? O que preciso fazer para alcançar? Então a primeira coisa que uma pessoa que quer alcançar ou quer desenvolver em si, aperfeiçoar, melhor dizendo, porque, veja, importante esse parêntese, o espírito puro que você é já está em você. Deus cria o espírito simples e ignorante, mas a semente, assim como a árvore está na semente, o espírito puro que você é já está em você. A cada encarnação, então, nós vamos aperfeiçoando, vamos desdobrando, vamos ampliando consciência e vamos trazendo e agregando aí sim as experiências, fazendo com que a gente entre em contato com as leis de Deus até conseguirmos amplamente essa conquista. Essa é uma perspectiva. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos fazer, se estamos sinceramente buscando nos tornarmos melhores, a tão falada cidadão de bem, pessoa de bem, que hoje está tão confuso isso, né? A gente estranha pessoas que se dizem que têm atitudes que são completamente incompatíveis. Então, que características são essas? O que uma pessoa pode bater no peito e dizer assim, eu sou uma pessoa de bem? Uma pessoa de bem porque paga impostos? Não necessariamente. A gente pode pagar impostos em dia e não ser uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem porque tem uma família? Sim, nós podemos ter uma família e nem por isso sermos pessoa do bem, né? Não vou falar de bem, do bem. Então, assim, a primeira coisa então a se fazer é interrogar a consciência, né? Sobre os seus atos, sobre as suas atitudes. Será que os meus atos e atitudes, a minha fala, a minha maneira de falar, as minhas escolhas estão coerentes com as propostas do Cristo? A ética cristã está compatível com as atitudes que eu estou tendo? Aquilo que eu digo acreditar está se traduzindo em atos que correspondam a esta crença? Esta é uma pergunta que aquele que está buscando se aperfeiçoar precisa se fazer. Estejam atentos às suas atitudes. Estejam autoconscientes das suas atitudes. Porque senão você descola e você faz um discurso, mas a sua atuação, a sua atitude no mundo é totalmente incompatível com aquilo que você discursa, com aquilo que você diz acreditar. É muito importante essa consciência, essa pergunta que nós precisamos nos fazer constantemente. É uma atenção amorosa e consciente a si mesmo. A segunda coisa é como anda a sua fé. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, em tempos em que o medo, a aflição está tomando conta das pessoas, como está você com a sua fé? Sim, porque aqueles que querem controlar os acontecimentos são homens e mulheres de pouca fé. Porque existem acontecimentos que estão fora do nosso controle, que pertencem ao conjunto das leis divinas que regem os espíritos, que regem todo o universo. E nós precisamos sair deste lugar de querermos controlar acontecimentos, deixar que os acontecimentos aconteçam e nos posicionarmos diante desses acontecimentos da forma mais serena e equilibrada possível. Então, há um grande convite neste momento à fé. Mesmo quando eu não compreendo, eu preciso ter fé.
Eu preciso ter fé que nós não estamos submetidos ao caos. Nós estamos submetidos a leis divinas, organizadoras, redentoras, misericordiosas. Então não vamos interpretar as coisas, por mais difíceis que elas sejam, como castigo. Vamos encarar as coisas como oportunidade. Os acontecimentos difíceis são grandes oportunidades de aprendizado para o espírito imortal. É dessa forma que nós exercemos a fé. É dessa forma, não é uma fé cega, não é uma fé sem fazermos os nossos movimentos. É uma fé na qual eu siga a ciência, porque é assim que diz o livro dos Espíritos, foi assim que os Espíritos colocaram para Kardec, a ciência, Kardec reforçando, a ciência precisa ser seguida, vamos tomar todos os cuidados com as nossas vidas, fazermos o que tem que ser feito, fazermos a nossa parte e entregarmos aquilo que nós não podemos resolver. Porque querer resolver aquilo que é humanamente impossível é entrar no desequilíbrio, no desajuste, na tensão, na aflição, na depressão, na síndrome do pânico, nas crises de ansiedade, tudo isso que tem muitas pessoas passando por isso neste momento, eu sei, porque eu continuo atendendo as pessoas online, então eu sei como as pessoas estão passando, muitas pessoas, claro, não todas, muitas pessoas estão em síndrome do pânico, estão em crise de ansiedade, estão inclusive necessitando de medicamentos para suportarem uma situação na qual elas não têm o controle. Esse é um grande momento para que essas pessoas possam dar testemunho da sua fé. Por quê? Porque elas precisam abrir mão do controle, elas precisam saber que alguém muito superior a todos nós está no controle da situação e fazer cada um a sua parte. Se cuidarmos uns dos outros, nos apoiarmos, fazermos a prática da caridade material, da caridade moral, mas entregar. A entrega é fundamental. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, trace os caminhos que os espíritos encarnados na Terra, neste momento, irão trilhar. Cada um fazendo a sua parte, entretanto, entregando aquilo que não nos pertence e que nós não temos como resolver e não temos. Então, diante da nossa impotência, precisamos colocar os nossos joelhos no chão, reconhecermos esta impotência, nos apropriarmos da nossa fé e com esta fé entregarmos e confiarmos que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Outra coisa, outra característica do ser humano, do bem, eu prefiro do bem do que de bem, tem fé no futuro. Compreende as vicissitudes da vida, não se desespera diante das vicissitudes da vida. Isso é algo fundamental, de extrema importância. Não se desespere diante das vicissitudes. As vicissitudes são oportunidades de crescimento, são oportunidades que você desperte em você coisas que você nem desconfiava. Então, tenha paciência, equilíbrio e serenidade diante das vicissitudes. Porque o ser humano que alcança isso, alcança a sua percepção de ser espírito. E como você é espírito imortal e está se desesperando diante de acontecimentos de uma encarnação, então, desenvolva em você esta fé no futuro, esta confiança. Você é espírito imortal, criatura. Nada nem ninguém pode lhe destruir. Não é um vírus pequenininho que vai lhe destruir, não é a economia que vai lhe destruir, nada. Você vai se readaptar, você vai se reorganizar, você vai readequar. Tenha fé no futuro, que o futuro irá lhe sorrir. Como espírito imortal, esta é só mais uma experiência que você está vivendo. A outra característica é o amor ao próximo, é fundamental. Jesus colocou, ama o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sendo que esta segunda lei é igual à primeira. É isso que Jesus, em resumo, Jesus diz que o amor ao próximo nos conecta ao amor a nós mesmos e a Deus. Então, amar o próximo e fazer
todo o bem em todas as ocasiões. Todas as vezes que você tiver oportunidade de fazer o bem, o faça, porque não basta para a nossa evolução não fazermos o mal. É mais do que isso. É preciso que façamos o bem em todas as ocasiões. É preciso que a gente não retribua o mal com o mal, porque a gente retroalimenta um ciclo que só traz prejuízos para todos os lados. Então, retribua. Eu gosto de falar sobre a reconciliação, a arte de que se alguém lhe atirar uma flecha, devolva uma flor. Então, vamos quebrar esse ciclo de alguém lhe flecha, você devolve a flecha de volta. Se deu flecha, se lhe atirou a flecha, pegue a flecha e dê uma flor. Vamos cessar esse movimento de réplica e tréplica e diz e a gente não sai disso. A gente precisa superar isso. A gente precisa, em todas as ocasiões que tivermos oportunidade, fazermos o bem. A gente tem que se posicionar defendendo aqueles que são vulneráveis, aqueles que estão numa situação mais difícil. Nós precisamos estar o tempo inteiro lutando pela justiça, que inclui a justiça social, que inclui não permitirmos que irmãos e irmãs, espíritos como nós, passem necessidade, passem fome, fiquem em condições indignas de vida. Tudo isso faz parte das características de uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem não quer apenas o seu bem e da sua família. Ela quer o bem de todos os que com ela que cruzam o seu caminho. Ela quer o bem de todas as pessoas. E é impossível querer o bem de todas as pessoas sem fazer o bem e sem lutar contra as injustiças que são fruto ainda da nossa ignorância, do nosso egoísmo. Então, combater a ignorância, combater o egoísmo também faz parte das características desta pessoa do bem, junto com as outras características. Encontra satisfação no bem, faz o bem, mas não aguarda a recompensa. Então, uma das características da pessoa do bem, ela está sempre fazendo o bem pelo prazer de fazer. Faz o bem porque fazer o bem lhe dar prazer. Não faz o bem por ostentação, não faz o bem para ganhar um lugar no reino dos céus, não faz o bem para ir para a colônia, não faz o bem para se livrar do fogo do inferno, enfim, das diversas religiões, cada qual com a sua crença. Não, a pessoa de bem não está vinculando a sua atitude a um pagamento, a uma recompensa. A pessoa do bem, ela está fazendo porque o fazer lhe traz prazer, lhe traz satisfação interna. Sabe aquelas coisas que você faz, seu coração fica quentinho? É disso que eu estou falando. Então, a pessoa do bem, ela sente prazer em fazer o bem. E ela não espera ser reconhecida nem recompensada por isso. Respeita o outro, independente de cor, religião, orientação sexual, classe social, gênero. Muito importante isso. Como uma pessoa pode dizer que está vinculada ao bem, ao bom, ao melhor do mundo, se ela é racista? Como esta pessoa pode se dizer do bem se ela condena o outro de forma preconceituosa porque o outro tem uma religião diferente da dela? Ou porque a pessoa tem uma orientação sexual a qual ela não concorda, não aceita, ou pertence a uma classe social da base da pirâmide da nossa estrutura social, ou porque é mulher, tá? Eu não vou nem dizer porque é homem, porque a questão que existe em relação a gênero é o machismo estrutural. Não existe feminismo estrutural, né? Existe feminismo, mas não é estrutural na sociedade, porque a sociedade é patriarcal. Então, existem, sim, pessoas que tratam diferente porque é mulher. Existem homens que matam a mulher porque é mulher. Então, é um ser inferior na percepção deles. Existem pessoas que têm homofobia, LGBTfobia, melhor dizendo, porque não aceita a orientação sexual daquela pessoa, é um espírito. É um espírito, está vindo a sua experiência.
é preciso respeitar a experiência do outro, tratar o outro como um ser humano independente da raça, cor, religião, orientação sexual ou gênero. E isso é que traduz, porque veja, se nós pegarmos o exemplo de Jesus, aquela época, Jesus jantou na casa do cobrador de impostos. Jesus andava cercado de mulheres, numa época em que mulher não valia centavos, a vida da mulher era inteiramente a dispor dos homens, num patriarcado fortíssimo, se hoje ainda é difícil, imagina aquela época. Jesus acolheu entre os seus discípulos humildes pescadores, certamente não sabiam nem ler nem escrever, porque naquela época eram poucas as pessoas que liam, que escreviam. Então Jesus acolheu humildes pescadores, também o rico cobrador de impostos. Jesus curou o filho do centurião romano, a filha, melhor dizendo. Jesus curou o servo, né, do oficial. Jesus impediu que uma mulher acusada de adultério fosse apedrejada. Numa sociedade totalmente machista e patriarcal, ele era homem, entretanto ele se contrapôs a toda uma cultura social e uma ordem social para defender a mulher adúltera. Ele não a condenou, ele não julgou. Então, como nós podemos nos dizer do bem, podemos nos dizer cristãos, se agimos de forma preconceituosa, desumana, em relação a qualquer outro ser humano? Todos são seres humanos, são espíritos, filhos de Deus. Cada um vivendo a sua experiência singular e nós todos compartilhamos também uma realidade e uma experiência coletiva. Então, se você se coloca neste lugar de querer alcançar ou se aperfeiçoar nesta encarnação, é muito importante que reveja na prática quais são as suas atitudes em relação ao outro que tem uma forma de viver, um pensamento e uma maneira de ver as coisas diferente da sua. Não agrida, não diminua, não subestime, não humilhe. Isso sim são características da pessoa de bem, porque a gente compreender o outro não quer dizer concordar. Você pode continuar discordando, mas agir de forma humana, agir de forma generosa, agir de forma caridosa e continuar sem concordar, porque compreender nunca será concordar. Você pode compreender, concordar ou não a partir desta compreensão, mas respeitar sempre. Faz parte da lei, faz parte do conjunto de caracteres de uma pessoa do bem, de uma pessoa que busca a perfeição, esta atitude de respeito para com qualquer outro, porque todos são espíritos. O bandido que está na cadeia, que cometeu o crime mais hediondo, que nos deixa indignadas, e a gente tem todo o direito de ficar indignada, claro, é um espírito. É um espírito. Todo aquele que corrompe o que é corrompido é um espírito. Todos nós somos espíritos e é muito importante que a gente não esqueça isso. Porque senão acabamos por nos colocarmos em um lugar de superioridade e só o fato de nos colocarmos neste lugar já revela que nos falta aperfeiçoamento no bem, nos falta caracteres de uma pessoa de bem. Porque uma verdadeira pessoa de bem não se coloca jamais nesse lugar de superioridade em relação aos outros, porque se percebe como espírito e percebe as suas próprias mazelas, porque está sempre se auto-observando, sempre se perguntando, foi a primeira coisa que eu coloquei, a consciência, está sempre se perguntando sobre os seus atos, então se for verdadeiro e honesto consigo, vai perceber que também erra, que também se equivoca e que também tem suas fragilidades. E por isso a compreensão em relação à fragilidade do outro e por isso jamais o se colocar como superior, quem quer que seja. A outra característica importante seu guia é caridade material e moral. Então a caridade material ela é muito fácil de ser feita. Você tem algo, você pode compartilhar o material, você pode doar,
você pode contribuir financeiramente para uma instituição que cuida de pessoas vulneráveis, mas a caridade moral, essa é um grande desafio, porque a caridade moral constitui em não criticar o outro, quando isso só vai trazer prejuízo. A caridade moral é retribuir, como eu coloquei, o mal. Se alguém lhe atirou uma flecha, devolver uma flor. Então, a caridade moral é fazer, muitas vezes, um movimento no sentido de ajudar o outro sem que o outro saiba. A caridade moral constitui em, muitas vezes, relevar determinadas coisas ditas, não levar tudo a ferro e fogo, omitir determinadas coisas que só vai trazer sofrimento, determinadas falas que só vai trazer a dor e o sofrimento sem nenhum proveito. Então, a caridade moral é um grande desafio para a maioria de nós, tá? Não guarda ódio, rancor, nem alimenta desejos de vingança. Não guarda ódio, rancor, nem alimenta desejos de vingança. Como anda você? Como anda esse seu coraçãozinho aí? Guardando muito rancor, tendo desejo de vingança? É preciso lidar com isso. Veja, não negue o que você está sentindo. Esta negação nos torna perversos, porque nós negamos, camuflamos e acabamos fazendo de uma forma disfarçada, muitas vezes fazendo, acusando o outro de estar merecendo aquilo, só para isentar a nossa consciência de termos feito o mal. Ninguém merece que a gente faça o mal. Ninguém, porque não nos cabe fazer. Nós não somos juízes dos outros. As leis divinas estão atuando, nós não precisamos fazer este papel. Então, alimentar o desejo de vingança, alimentar o ódio, é responsabilizar o outro ou colocar na mão do outro o poder do seu estado interno. Isso é dar muito poder ao outro. Não dê esse poder. Gaste a sua energia, ou melhor dizendo, use a sua energia para coisas que vão lhe trazer benefícios, não coisas que vão lhe trazer malefícios. Esqueça o outro, deixe o outro viver a vida dele e vá viver você a sua. É indulgente para com as fraquezas alheias por estar consciente de suas próprias fraquezas. Esse é o ser humano do bem, né? Está sempre se auto-observando e luta para superar suas imperfeições, porque é uma luta. É uma luta perceber as nossas imperfeições. É uma luta dar conta disso e ainda manter o nosso sentimento de valor e de autoestima, porque às vezes quando a gente vai lidar com isso, baixa o nosso astral por tomarmos consciência de que ainda não somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Quantas vezes achamos que já estamos prontos em relação a determinadas coisas e temos uma reação surpreendente, temos uma reação dizendo assim, poxa, ainda estou desse jeito, ainda estou dessa forma, pensei que já tinha superado isso. Não sei quanto a vocês, comigo acontece. Eu digo, meu Deus do céu, é uma mulher, não sei quantos anos de espiritismo, toda analisada, e de repente me pego repetindo determinadas coisas que imediatamente, como eu aprendi a ficar me observando o tempo inteiro, imediatamente opa, peraí, isso aqui não era bem assim. Aí tenho que retroceder, pedir desculpas, vou fazer realmente uma meia-culpa no sentido não de me paralisar e de ficar batendo no peito e dizendo minha máxima culpa, mas no sentido de me responsabilizar por aquilo que eu faço e digo e ir lá corrigir aquilo que eu errei ou aquela atitude que eu tive e que não deveria ter tido. Isso é muito importante. Não tem vaidades de seus bens materiais, posição no mundo, conhecimentos intelectuais, sabe que tudo é transitório. Usa, mas não abusa do que possui. Não é prisioneiro das personas. Então, a pessoa de bem não é prisioneiro da persona, não é prisioneiro do lugar que ocupa nesta encarnação, porque sabe que esse lugar é transitório. Hoje você pode ser o dono da empresa e amanhã você pode ser o porteiro, o faxineiro. Não há diferença do ponto de vista do espírito. O que existe são experiências, mas não uma hierarquia de você ser melhor ou pior de acordo com a posição que você ocupa agora. A posição que você ocupa agora é uma experiência. É só uma experiência. Homem, mulher, LGBT, o que você é agora, o empresário, o presidente, o artista famoso,
é uma posição transitória, é preciso estar sempre consciente disso. Amanhã estaremos em outras posições, invertendo lugares para também vivermos esta experiência, cada um de acordo com as suas necessidades evolutivas, mas a misericórdia divina atuando sempre para que possamos estar envolvidos sempre com atividades, com experiências, melhor dizendo, que favoreçam a nossa evolução. E quando é uma posição de comando, usa para erguer os seus subordinados e não para esmagá-los. Então, quem assume lugares de poder tem a grande responsabilidade de ser agregador. Quem assume lugares de poder não pode falar em ódio, não pode querer eliminar as pessoas. Quem assume lugar de poder precisa e tem o compromisso de encontrar um caminho de conciliação entre as pessoas, de pacificação. Todas as vezes que você estiver nesses lugares, lembre-se disso, que um ser humano do bem agrega, não desagrega, eleva, não humilha, mesmo porque todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. E para finalizar, para mim as características do ser humano do bem está resumido nesta passagem do Evangelho que eu vou ler para vocês, tá? Que diz assim: então o rei dirá aos que estiver à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Para mim, esta passagem resume as caracteres do ser humano do bem, envolvido na paz e no amor. Muito obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Fiquem em paz, equilibrados, serenos. Que a paz, que o amor, que a mansidão de Jesus faça morada no coração de vocês, agora e sempre. Muita saúde, muito equilíbrio. Um beijo e até a próxima.